Salve, salve, torcedor alviverde, aqui é do canal Palmeiras News. E antes de soltar o vídeo aqui, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, comente bastante porque ajuda muito. E sem mais delongas, vamos lá reagir esse vídeo. Nós sabíamos que tínhamos que entrar forte, porque é um adversário que estava há 8 dias sem competir, tinha 100% de energia, e nós sabemos a dificuldade que é, porque lá na Europa são poucas as equipas que estão nas competições, aqui no Brasil são quase todas. Então, ou seja, aqui equilibra um pouquinho, e quando há estas equipas muito boas que não estão nas competições sul-americanas, torna-se ainda mais difícil, que é o caso do Bragantino, que é uma equipa muito qualificada, uma equipa muito bem treinada, que sabe o que faz. Difícil, por isso é que estava em segundo lugar. Você falando sobre esse ambiente do Palmeiras, essa mudança dentro do grupo, jogadores festejando bastante essas vitórias. Do lado da comissão técnica, isso pesa também para pensar em um futuro por mais 1, 2 anos no comando do Palmeiras? Boa noite. Boa noite. Isso é com o treinador principal. Eu trabalho com ele há 15 anos. Ele às vezes pergunta-me, mas sabe que por onde ele for, ou se quiser ficar, se quiser continuar a trabalhar comigo, eu vou estar sempre 100% disponível, mas esses assuntos têm que ser com ele. Uma partida muito competitiva e disputada, como a gente esperava. A gente sabe do nível que a gente vem jogando e do nível do competitivo do Palmeiras, né? Você vê os números do Palmeiras aí, o retrospecto recente e o desempenho e os resultados como visitante. Nosso propósito era fazer um jogo que, lógico, ia ter alternância de domínio, mas que nós tivéssemos a nossa imposição e buscássemos criar as chances de gol e exercer a nossa forma de jogar. Acho que isso acabou acontecendo mais no primeiro tempo, né? Porque conseguimos nos aproximar. Tabela, Bragantino e Palmeiras tinham muito em comum. Os abraços antes da bola rolar deixavam claro. Tinha John, que trocou um lado pelo outro. Também Lucas Evangelista, mais um a trocar estas camisas recentemente. Mas sem Vitor Roque, desfalque de última hora pelo falecimento da avó, coube a Flaco Lopes titular o primeiro lance de perigo do jogo. O Bragantino respondeu no escanteio de John, chute de Gabriel. O volante estava com vontade de fazer valer a lei do ex. Aos 22, Gabriel conseguiu. Aproveitou jogada de Lucas Barbosa para bater forte e abrir o placar. Em desvantagem, o Palmeiras resolveu mexer no intervalo. Maurício e Luigi fizeram a equipe crescer no jogo. O goleiro Cleiton teve trabalho no segundo tempo, mas não conseguiu salvar o Braga na cobrança de escanteio em que Murilo empatou o jogo. Não demorou e a pressão da torcida surtiu efeito. Na bola que sobrou para Maurício, o tiro certeiro para a vitória alviverde. Ajeitou, bateu no canto, é gol! Gol! O líder do Brasileirão! Apito final e muita festa alviverde. O Palmeiras alcançou a 9ª vitória seguida fora de casa. Uma equipe que não sabe o que é perder, longe dos seus domínios, há 20 jogos. Mais do que isso, são 13 vitórias nas últimas 14 partidas no retrospecto geral. Números que, por si só, não diriam nada se não fosse a liderança do Campeonato Brasileiro isolada. Agora, o Palmeiras tem 4 pontos à frente do vice-líder Flamengo. Às vezes, quando não dá na qualidade, tem que dar na transpiração, na vontade, no querer, porque assim também se ganham muitos jogos, e melhor teste era impossível. Dar os parabéns aos jogadores porque conseguiram ter uma nota positiva. Eu acho que, de uma forma geral, a nossa equipe ela se portou como uma equipe que buscou impor e que disputou protagonismo. E é isso que a gente espera da equipe num jogo desse nível, né? Então, como voltar ou se manter ou brigar dentro do G4 é manter essa postura, tá certo? Adquirindo mais consistência naquilo que nos faltou hoje. Edu, o Palmeiras está fazendo um campeonato muito bem executado. Essa gestão de elenco, o Abel ontem nem estava no banco de reservas. O João Martins depois fez as substituições e o segundo tempo definiu a partida. Essa virada do Palmeiras, 3 pontos. Diferente.
forma já mais agressiva, tendo mais oportunidades, né? E o Bragantino valorizou muito a vitória do Palmeiras, porque é difícil jogar aí dentro. Vai ser difícil, poucos times vão conseguir vencer a equipe do Bragantino aí dentro. Então o Palmeiras com méritos, Palmeiras com propriedade conseguiu sim, diante das dificuldades, adversidades, né, fazer os gols. E a gente vê que a equipe do Palmeiras, ele tem muitos jogadores que sabem o que pode contar, né? O Luigi entra. Há quanto tempo o Luigi não entrava num jogo? Ele vai lá e entra e acaba ajudando. Então, e fora o Maurício, que está retornando ao seu bom futebol. O Murilo, novamente, 2 gols seguidos, né? Em jogos assim. Então, o Palmeiras está de parabéns. Conseguiu manter na liderança, que não é fácil, principalmente antes do Mundial. Você tendo somar o maior número de pontos possíveis até antes do Mundial vai ser muito importante para que depois, na sequência, o Palmeiras consiga se manter mais ali nas primeiras colocações. Ronaldo, tem um detalhe, né? No jogo contra o Bolívar pela Libertadores, ele poupa o Estevão e o Gustavo Gomes. O Edu até trouxe essa informação previamente. Eles voltam para essa partida. Ele reedita também essa dupla Gustavo Gomes e Murilo fazendo o gol. E a gente vê um time que ora tem o Flaco Lopes, o Vitor Roque teve problemas pessoais, aliás, aqui os nossos pêsames para ele, para a família, uma perda. Então a gente vê que é uma equipe que mesmo diferente, o Rios deveria não ter tomado o cartão, vai estar fora do jogo contra o Flamengo, mas não perde o jeito de buscar o resultado. Sai perdendo e consegue virar a partida em 2-1. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que mesmo na ausência do Abel, ele pega o telefone, liga e fala, põe os 2 meninos no ataque, ele solta um pouquinho o time aí. Os caras tá ganhando até com um treinador reserva. E é assim que funciona, né? Avisou o auxiliar, ó, vamos colocar os caras pra cima um pouquinho aí, adianta mais a equipe aí, deixa os meninos correr pra cima do time do Bragantino, que é um time bom. Eu vou na linha do Edu aqui, ó. Pra você beliscar um pontinho aí com o Bragantino vai ser difícil. E o Palmeiras conseguiu os 3 pontos aí com um time que foi pra cima. O primeiro tempo foi meio truncado, meio de observações, mas no segundo tempo o Palmeiras foi pra cima e fez o resultado. O Bragantino, Cicinho, só perdeu 2 partidas, uma pro Fluminense no Rio de Janeiro e agora essa pro líder Palmeiras. É uma equipe que está se mantendo ali também. E o Palmeiras não teve um jogo simples, mas acho que buscar saídas numa mesma partida, encontrar uma maneira de você reverter um cenário, ou nesse caso um primeiro tempo ruim, isso também é mérito do Palmeiras. É mérito porque, devido a essa grande potência, porque queira ou não, o Bragantino é uma potência, é um time muito bem organizado e que vai dar muito trabalho nesse campeonato. E pode brigar lá pela classificação em Libertadores. Título, acredito que não, porque nós estamos falando de Palmeiras, de Flamengo, mas a grande virtude do Palmeiras é essa, Renata. O Palmeiras, independente do jogador que joga, o esquema do Palmeiras todos entendem. Então o Palmeiras hoje, se você pegar, a gente brinca às vezes, mas não adianta torcer contra. Daqui a pouco o Palmeiras vai perder 1, 2 jogos, que é muito normal. Mas vai sempre retomar porque o Palmeiras não tem problemas, o Palmeiras é bem administrado, o Palmeiras é bem dirigido, os atletas são bem empenhados, então como que um time desse não vai ganhar? E para quem jogou futebol, sabe que as coisas acontecem naturalmente, quando tudo está sendo feito da maneira certa, não tem como dar errado. Então a probabilidade de título brasileiro, de título da Libertadores, e olha lá, a questão do Mundial, a gente brinca, mas chegando com todo esse gás aí no Mundial, gente, pode esperar que vem coisa boa, hein? E o João Martins falou que o Paulinho, especificamente, está sendo preparado para o Campeonato Mundial, para essa Copa do Mundo de Clubes. Bom, quem também está feliz aqui no programa é o Ronaldão. 1-0, graças a Yuri Alberto, diferencial. No jogo do Palmeiras, alguém quer falar de arbitragem? Nada. Marcelo de Lima Henrique, que estava lá, escanteado, desde aquele jogo Inter e Cruzeiro, não é? Outros já voltaram, já tiveram a permissividade da comissão de arbitragem. E ele estava esperando, e agora volta na 9ª rodada. E, na minha opinião, fez um bom jogo. Se aposentou, né? Foi o último jogo dele como árbitro principal. Parece que talvez agora ele não vá se aposentar. Será? Ele falou que ia pro VAR. Falou que ia, mas parece que não. Olha só, o sujeito está fora da arbitragem, ficou semanas sem apitar e volta apitando o jogo mais importante, que era o líder contra o vice-líder.
Qual é a coerência de colocá-lo, tirá-lo e depois colocá-lo no jogo tão importante desse? Porque ele é bom. Então eu acho que o Marcelo de Merrica faz falta a arbitragem. Nós não temos árbitros experientes, muito árbitro jovem, tem o Klaus, tem ele, e eu acho que ele faz falta, ele deveria prosseguir. Bom, agora, falando do jogo, o Bragantino é um calor no primeiro tempo, no Palmeiras, foi pra cima, abre o placar, consegue boas oportunidades, segura o ímpeto do time do Palmeiras, uma equipe que muda muito, são 7 escalações diferentes em 9 rodadas, e o Palmeiras, mesmo assim, vai para o segundo tempo e consegue a virada. Capelanes é uma equipe que encontrou o elenco hoje, me parece muito equilibrado, física, mental e tecnicamente. Você tem toda a razão e eu vou até falar o seguinte, dos 20 clubes da Série A, nenhum faz o que o Palmeiras faz em um sentido. O Flamengo, quando joga mal, às vezes não ganha. O Galo, quando joga mal, às vezes não ganha. O Corinthians, quando joga mal, muitas vezes não ganha. O Palmeiras é o único clube do Brasil que quando joga mal, vence. Essa é a diferença do Palmeiras. E o juiz ajuda, Não tem que ontem ajudou com o que ontem? Qual foi o lance que você reclamou? O juiz não fez nada ontem. O jogo de ontem? Qual foi? Não, o jogo de ontem não. De ontem, irmão. Tem jogo aí, cara. O Vitor Ioki se joga no chão. Mostra o currículo. Quem joga no chão? O Vitor Ioki. Não, por exemplo, teve aquele pênalti escandaloso dado para o Veiga, lembra? Lá contra o Sport. Ok, todo mundo vai passar por isso, mas infelizmente alguns são muito mais prejudicados que outros e fica por isso. O Corinthians é prejudicado da Isso é verdade. Isso você tem razão. Não deram pênalti para o Corinthians. É mais beneficiado. Desculpa. Beneficiado tem um time que não pode ficar falando de arbitragem, é o Palmeiras, cara. Exatamente. Agora, no sentido de que o Palmeiras faz as coisas sem precisar da arbitragem. O quê? O jogo de ontem, cara, o Bragantino é um time muito bem treinado, muito bem treinado. O Palmeiras fez parecer fácil mais uma vez uma virada. Virou o jogo no segundo tempo, cara, com um jogador, meu Deus do céu, tá louco. Primeiro, parabenizar o Palmeiras. Eu quero uma coisa que eu quero dizer que é bom futebol brasileiro. Eu quero parabenizar a Red Bull Bragantino. Montou uma mini arena, tá reformando o estádio. Lindo. O Soler teve lá, eu liguei pro Soler para perguntar, Ulisses, perfeito para trabalhar, bonito, novo, parabéns pela estrutura, e é isso que a gente precisa. Desmontaram uma mini arena para fazer uma mega arena em Bragança Paulista, no mesmo lugar do estádio antigo do Bragantino. Agora, no futebol, o Palmeiras é muito superior. É muito bem montado o Bragantino, ok, mas esquece. O Palmeiras voa, o Palmeiras está sobrando e o Palmeiras vai ser duro tirar o Palmeiras da liderança do Campeonato Brasileiro. Dito isso, você crava que o Palmeiras ganha do Flamengo na próxima rodada? Eu vou dizer pra você uma coisa, Renata Fã. Ganha o Mundial também. Eu não gostaria de dizer aqui, você sabe que eu sou um cara privilegiado que tem informações de bastidores, não é? Diante disso, que o Chico Garcia não tá aqui pra me atrapalhar hoje, graças a Deus, e que fica um ano com gripe. E aí é o seguinte, irmão. Não, tô brincando, sai logo, que eu amo ele. Mas é o seguinte, cara, me arrependi rápido. O que acontece também? O que acontece é o seguinte, Renata. De novo, o seguinte. Que vai, existe algo. É que é difícil dizer isso. Felipe, técnico do Flamengo, abra teu olho aí. Você pode tomar punhalada nas costas aí dentro. Já? Agora, em relação ao jogo. Em relação a alguns jogadores, já apelei então, já contei. Agora em relação, fala o seguinte. Em relação a isso, na moral, Palmeiras ganha o jogo. E o seguinte, voltamos, o Ulisses não deixou ninguém falar. Salve, salve, torcedor Alviverde, aqui é do canal Palmeiras News. Acabamos agora de reagir a esse programa Jogo Aberto, na qual falou bastante sobre a atual fase na qual o Palmeiras vive. Vitória importantíssima ontem contra o Bragantino, vitória de virada. Vitória que amplia o resultado, amplia a quantidade de pontos que tem para o segundo colocado. O Flamengo, que inclusive, joga no domingo que vem. Mas antes disso, precisamos falar sobre o jogo importantíssimo que vai ter contra o Ceará. O Palmeiras atualmente já tem 1-0 de vantagem. Jogou fora de casa, lá é muito difícil jogar. Jogou em Fortaleza, jogo muito importante. Porém agora é o jogo dentro de casa, vai jogar contra a equipe do Ceará, que também bem forte, está querendo brigar, porque é um dos únicos campeonatos na qual ele encontra jogando. E vale ressaltar também que Abel não está querendo poupar ninguém, porque sabemos que o principal foco dele atualmente é o Mundial de Clubes. É um título que ele ainda não tem, portanto ele não está nem falando ainda de renovação, ele não quer falar em valores, porque sabemos que se ele ganhar esse Mundial, o salário dele vai aumentar em muitas equipes de fora da Arábia, da Europa,
com certeza vão vir para buscar ele. Vale ressaltar aqui também o jogo do Palmeiras contra o Ceará, na quinta-feira, dia 22/5, às 7h30 da noite. Um jogo muito importante. O Palmeiras atualmente também no Brasileiro encontra-se com 22 pontos. Já abriu uma bela largada, uma bela vantagem. O Flamengo vem atrás com 18 pontos. Logo vem o Palmeiras com 17, empatado com o Bragantino. Equipes fortes lá na frente, porém sabemos que o Palmeiras está numa fase excepcional. O Palmeiras está 20 jogos sem perder. Está com uma fase fora de casa incrível também. E o Palmeiras também está tentando criar um cronograma para ter Paulinho 100% bem fisicamente para o Mundial de Clubes. Sabemos que ele está naquela fase, naquela transição, joga um pouco, mas sabemos que não está naquele ritmo de jogo que a gente conhece o futebol. O Paulinho, que jogou no Vasco, jogou no Atlético, ele ainda não teve a sua boa forma, não teve a sua principal forma na equipe do Palmeiras. Quero saber de vocês, o que vocês estão achando sobre o atual momento. Quero saber se o Palmeiras deve poupar em alguma competição, se deve poupar na Libertadores, se deve poupar na Copa do Brasil, ou se deve focar no Brasileirão, que já está com uma ampla vantagem. Quero saber de vocês. Peço que vocês comentem aqui, curta bastante esse vídeo aí e até a próxima.